O senhor Daniel Petrelli da Silva, da Jacto. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder discutir com um tema tão importante, que já é uma situação que nós convivemos diariamente, e o desafio maior é levar essa eficiência, qualidade de sensores, comunicação, produtos, mas para que o agricultor se torne, fácil de manuseio, receptibilidade dessas informações e que ele compartilhe dentro do processo produtivo, na sua fazenda, na sua propriedade. Aqui nós vamos abordar um pouco do Optimisnet, é uma plataforma que a Jacto tem, junto com a Optimis, que é um business da empresa em agricultura de precisão. E aí destacando então, como já todos abordaram, é a evolução das agriculturas, vamos dizer assim, que vai lá de 1.0, chegando até no que já estão sendo discutido na 5.0, por exemplo, que é uma evolução da agricultura, evolução de todas as plataformas de desenvolvimento das tecnologias, desde mecanização, genética, entrando na agricultura de precisão, propriamente dita, que gostaríamos de discutir também a agricultura digital, que é a fazenda digital, discutindo IoTs, M2M, Big Data, toda essa integração que já são produzidas e já tem tecnologias já muito bem robustas e desenvolvidas já por muitas e muitas empresas. O número enorme de startups no mundo, onde que está gerando bilhões e bilhões de dólares em termos de negócios e desenvolvimento de tecnologias, e que, claro, nós precisamos, mesmo sendo mecanização, que deu um salto tecnológico lá atrás, mas ainda precisamos atribuir elas dentro do que nós chamamos aí de agricultura 4 e 5.0, por exemplo. Aqui é uma informação, é um dado americano e mostra a evolução dos equipamentos mediante a produção por acre, tá? E diante de alguma cadência de anos aí, e no futuro, que é o que já foi destacado, nós precisamos ter produtividades sem ter área de expansão como nós tínhamos no passado. O Brasil ainda, pelo próprio nosso hino nacional fala, gigante pela própria natureza, ainda nós temos uma possibilidade de expansão de 115 milhões de hectares. Sem contar que a nossa área agricultável hoje chega a 7,6%. Então, nós temos um desafio enorme e grande possibilidade de expansão, mas precisamos trabalhar com o que o mundo está trazendo de biotecnologia e revolução, é produzir muito mais na mesma área. Esse é o desafio dos drivers que nos guiam de custo, operação e a possibilidade até de expansão dessas áreas que são mais complexas, mas precisamos atribuir a biotecnologia e agora a evolução das agtechs para que a gente consiga trazer um benefício para o agricultor. Rapidamente, para alguns pontos que nós trabalhamos hoje, e já há 5 anos atrás nós temos mostrado isso, e trabalhando com o agricultor, são o que se traz do maior benefício em relação à produtividade, a questão de custo, mediante ao que nosso país um dos maiores exportadores de materiais do agronegócio, frutas, cereais, energia. E, diante disso, gestão e comunicação é o que guia e que ajuda dentro dessas plataformas a atribuir aí uma eficiência no dia a dia desses agricultores. Então, nós trazemos uma plataforma que dá várias notificações, comunicações e gestão em tempo real, onde que a empresa, tendo uma necessidade de um suporte, ela consegue fazer isso remotamente, E esse histórico vem sendo gerado. Há um exemplo da nossa linha de pulverizadores, que já está saindo de linha com telemetria. Ela gera, em média, 300 informações a cada 5 segundos. Isso é um enorme banco de informações e que, muitas vezes, fica no plataforma de telemetria da Jacto e que é disponibilizada pelo agricultor. E, muitas vezes, é necessário criar para gerar uma gestão
e fortalecer aí o como ele pode atribuir esses dados em próximas atividades e em tempo real também realizar alterações durante o processo em outros talhões, por exemplo. Gera-se uma enorme, né, quantidade de mapas e informações, onde que a cada ponto de coleta é possível ter uma informação diferente, né? A exemplo de sobreposições de pulverização, hoje nós estamos tendo uma discussão enorme sobre o aspecto de manejo, por exemplo, de plantas daninhas. Acho que o Estado aqui também tem discutido muito sobre, por exemplo, deriva, e acho que tendo essas informações, tecnologias de aplicação, e não só em pulverizadores, mas também em outros tipos de equipamentos, a gente consegue, então, melhorar essa eficiência e trazer esse benefício para o agricultor, né? Exemplos também de estado da máquina em tempo real, né, já traz. Velocidade de operação, isso também é muito crítico numa operação de pulverização, por exemplo. Mapas de pressão do equipamento, isso também, em termos de pulverização, se discute muito isso, quanto à alteração do espectro de gota numa aplicação. Muitas vezes entendemos que foi feita o depósito desse ativo em toda a área, mas isso tem uma variabilidade enorme. Temperatura do ambiente, isso em tempo real também, visto que pulverização entra várias e várias vezes no talhão, em algumas culturas mais que 10 vezes, isso dá um banco de dados de informação desse microclima e que gera-se, então, possibilidade de entender a eficácia e eficiência do produto mediante as condições climáticas. Gerando mapas específicos, por exemplo, da qualidade da pulverização, e até, por exemplo, de uma distribuição de fertilizante, onde nós temos sobreposição de produto, e que nós também temos soluções de distribuição de fertilizantes, onde contemplam, por exemplo, controle de bordadura, controle automático de 12 seções, mesmo sendo equipamentos de distribuição a lanço. Alguns benefícios muito bem claros para o agricultor na avaliação do custo: reduções de sobreposição em dados práticos aí de custo anual, gera-se um valor, gera-se um benefício de uma qualidade de aplicação a efeito do uso da matéria-prima, que sejam ativos ou fertilizantes, né? Isso gera-se benefício e eficiência dentro do processo produtivo do agricultor. Exemplo também, apenas uma pequena redução de um consumo, de um controle de uma rotação do motor do equipamento, isso também gera uma economia também de uma matéria-prima, que é um combustível extremamente custo alto dentro de uma propriedade agrícola. Eu acho que é dos pontos em termos de equipamento, é o que se demanda maior valor de investimento no combustível, né? Tirando, é claro, os outros ativos e fertilizantes, mas um pequeno controle de uma tecnologia que é lá da agricultura, muitas vezes da 1.0, a gente está utilizando e favorecendo hoje ainda uma economia, né, da operação. Um ponto importante também, visto que temos uma área enorme, temos fazendas em áreas muito grandes, a máquina precisa estar trabalhando na sua operação. Então, a logística disso, esse controle logístico através da telemetria, é possível ter um aumento e eficiência operacional do equipamento, e o que traz também qualidade e competitividade aí na operação. Acaba que como já foi falado, nós temos diversos colegas e empresas que trabalham, o agricultor muitas das vezes ele busca competitividade, eficiência e qualidade em cada um de seus equipamentos, onde que muitas vezes ele tem diversos equipamentos em sua lavoura, né? A Jato também trabalha com a Optimisnet, que são telemetrias multimarcas, onde que nós, através de comunicação e APIs, a gente consegue ter dados necessários para que o agricultor consiga ter uma avaliação de todo o seu processo produtivo, desde plantio a colheita. Um exemplo aqui, quando a gente fala muito bem destacado, M2M, a gente observa que quando não tem uma comunicação,
a gente tem aí uma perda de eficiência de aplicação, onde que nós temos sobreposição de até 130 hectares, quando não se tem uma comunicação, uma conectividade entre equipamentos, mesmo sendo de diferentes marcas. Então, a importância de ter essa informação de forma integrada, isso deixa claro a necessidade que o agricultor precise desse apoio, dessas informações sendo compatibilizadas e compartilhadas por ele mesmo, para ele ter a gestão da sua fazenda, mesmo tendo diversas máquinas de diversos fabricantes. Exemplo de tecnologias como o controle de seção, um valor enorme aí de produto aplicado sobre uma área que já foi aplicado, e dessa ocasião gera-se perda de eficiência e custos, né? Um ponto muito importante é com relação a treinamentos. A empresa também ela desenvolve um centro de treinamento em Pompeia, onde que nós trabalhamos aí na média de 5.000 pessoas, sendo operadores, técnicos, consultores, trabalhando no treinamento. E numa operação como essa, através de uma análise da gestão e também dos especialistas da Jacto em AP, nós conseguimos observar que o plano de aplicação dessa fase, eles estavam no mapa laranja, estava superior à velocidade requerida pelo operador, pelo gestor. Então, avaliando isso, controlando através de limitadores de informação que automaticamente é compartilhado com o gestor, ele consegue ver isso antes de que toda a área fosse aplicada, de uma forma que a velocidade estava sendo superior à recomendada, dando aí qualidade na aplicação. Aqui pode ver já que foi estabelecida a velocidade nos outros talhões que não tinham sido aplicados. Para plantio também é muito observado aqui, visto como os colegas apresentaram, velocidade de plantio é muito importante. Dependendo das tecnologias que o agricultor tem, ele não consegue um aumento da performance de velocidade de plantio. Então, para isso, é observado, por exemplo, quando, às vezes, é necessário uma manutenção mediante ao sistema que ele usa, aqui numa área de um cliente que tinha um alto índice de camada de palhada, onde que ele teve aí uma média de perda de performance por conta da manobra, visto que muitas vezes o semeadora, a plantadora, né, ela não estava talvez com os facões ou precisando de uma manutenção por conta da massa de palhada que ele precisava. Isso é possível verificar e dar um alerta, né, falar, checar isso, né, e analisar, porque nós temos tendo muito tempo de manobra e perda de eficiência no nosso plantio, onde que as janelas são cada vez mais apertadas. E o futuro que, na visão da Jacto, quando nós falamos da integração 4.0 até a agricultura 5.0, que já se estão discutindo em alguns fóruns, é o que todos os colegas já apresentaram, a integração de todas essas informações até fora da porteira, né? Onde que já estamos lá vendo a produtividade, venda, balança comercial, do como está, e poder aproveitar a melhor condição de fazer negócio. E aí nós temos um desafio e nós estamos trabalhando. O CIAG é um centro de inovação do agronegócio que está em Pompeia. A gente criou o NERS, apesar no nome, chama Novel Engine in Research and Smart Organizer, que nada mais é que uma rede neural, onde que ele vai organizando essas plataformas de informações de todos os dados, né? E que isso vai ultrapassar e vai passar a ter recomendações. Então, o NERS foi criado para trabalhar com uma rede neural e, com isso, organizar não só informações de plantio, pulverização, colheita, mas doses, recomendações, análises, para que depois gere para nós, especialistas, técnicos, consultores, recomendações e que auxilia no agricultor. Então, volta que nós precisamos, sim, integrar todas essas fases e que a agricultura é como um todo, não só a agricultura 4.0, mas um cenário. E a visão da Jacto é mais ou menos dessa maneira. Nós temos um dos valores da empresa, ninguém cresce sozinho, mas aqui nós temos a representar os nossos clientes, grandes grupos,
empresas que estão dentro, participando e compartilhando de tecnologias e conhecimento. Precisamos enormemente de profissionais capacitados, onde que os operadores também cada vez mais terão a necessidade de ter conhecimento para que nós conseguimos operar esses equipamentos. Uma iniciativa também que já houve através das empresas de telefonia, o Conectar Agro, é a possibilidade de obter a conectividade no campo, que sem isso é uma das barreiras que nós estamos tendo para colocar essas tecnologias dentro do nosso processo produtivo. E aí, claro, como falamos, a diversidade de equipamentos, marcas e empresas é enorme. E para isso, a criação de um ecossistema da agricultura vai ser necessário a compatibilização, organização dessas informações, onde que cada uma das empresas que desenvolvem tecnologias vão poder explorar e vão poder trabalhar dentro das suas capacidades, tá? Agradeço a oportunidade e estaremos aqui para discutir um pouco mais. Muito obrigado.